João capítulo 4, versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Fundão, me ajuda a orar aí, amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero primeiramente te agradecer pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos. Fala conosco, Jesus, fale comigo, principalmente comigo, Pai. Eu não sou ninguém, eu não sei nada, eu não tenho nada, não estou vendendo nada. Fala comigo, Jesus. Eu não tenho nada para dar para eles, meu Deus. Não de mim mesmo, Pai. Mas aquilo que Tu me deste, Senhor, eu quero dividir com eles. Em nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje, preste muita atenção, amarre bem o teu cinto de segurança aí, é a diferença entre Nicodemos e a mulher samaritana. Estão comigo? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então, sempre que eu lançar uma palavra profética sobre a tua vida, você diga um glória a Deus, um aleluia, diga amém, diga que assim seja, eu recebo, diga qualquer coisa. Mas receba em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com os pastores, né? E com os irmãos. O cargo maior que tem aqui é o de servo. Então nós pastores se somos servos, então com certeza temos um título dado por Deus, que é o título de servir. Como diria, e como conhece muito bem meu amigo Edenes, o título de roupereta de Cristo. O servo dos servos, o servo das galés, que eram condenados a ficar a vida inteira no porão de um navio, apenas remando, era uma das piores penas de morte que havia no Império Romano, o título de roupereta. Paulo diz, eu, roupereta de Cristo, servo sem livre-arbítrio, sem poder nem ao menos ter uma janelinha do lado para ver o mundo, apenas condenado à morte por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, esse texto, não aguento não, vou descer, pastor. Esse texto de João capítulo 4, ele sucede um outro texto, que é o de João capítulo 3. E nós temos dois personagens aqui. Nicodemos, um homem letrado, um homem conhecedor, um homem que tinha um pensamento lógico e teológico na sua cabeça e com certeza dotado de grandes dissertações acerca do reino de Deus, acerca do judaísmo, acerca da lei de Moisés, com certeza um homem bajulado por tantas outras pessoas, o grande Nicodemos. E por outro lado nós temos uma mulher no capítulo 4, que é a samaritana. Essa mulher, ela teve 5 maridos, pastor Bahia. E o marido que estava com ela naquele presente momento, quando ela dialogava com Jesus, não era dela. Ou seja, essa mulher era perturbada ao quadrado. E nós temos esses dois personagens. Eu quero falar sobre esses dois, mas o texto que eu escolhi, o texto-chave é esse. E era necessário passar por Samaria. Meus irmãos, eu ando em Samaria quase todo dia. Segunda-feira à noite eu estou na Samaria da Fundação Casa de Osasco. Na terça-feira de manhã eu estou na Samaria do Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra. Na terça-feira, ou melhor, Pinheiros 1. Na terça-feira de manhã eu vou para o Centro de Detenção Provisória de Itapecerica. E à noite eu vou para a Fundação Casa do Jardim São Luís. Ministrar para uns terroristas de 13, 14 anos de idade que nunca comeram bandeco azedo dentro de um CDP. Por isso, quando você conversa com esses moleques, eles gesticulam, nós é o crime, nós fecha com fulano, nós fecha com Beltrano, nós é um 5-7. E eu desço a lenha, pastor, eu desço o cacete nesses moleques. Como que vocês podem contar vantagem daquilo que faz a sua mãe chorar? Como que você pode contar vantagem daquilo que vai tirar a sua vida? Você fica aí, nós é isso, nós é aquilo. Enquanto isso, a sua mãe está chorando dentro de casa, meu parceiro. E os moleques fazem um bico, baixa a cabeça e assim, ó. Samaria.
Né, Paulinho? Paulinho, você que não toma vergonha não, viu? Se eu trombar você dentro de Itapecerica de novo, eu vou chutar você. Não dá mais, nós está só dentro da gaiola agora, não tem mais acesso à população. Não tem como chutar. Mas eu espero não trombar você lá de novo. Posso ouvir um amém, Paulinho? Nicodemos, meus irmãos, a Bíblia diz que era um homem doutor da lei. E ele, vamos aqui tentar ilustrar a coisa, ficar mais lúdico, mais interessante. Nicodemos levanta 1h da manhã, coloca um capuz, um cachecol, uma máscara anti-Covid, e ele vai até a casa onde Jesus de Nazaré estava hospedado. Ele não queria ser visto por ninguém. Ele não queria ser encontrado e alguém encontra com ele na rua e fala: Nicodemos, onde é que você vai? Ele ia ter que mentir. Porque ter contato com Jesus de Nazaré, que era um rabino galileu que pregava completamente o contrário daquilo que os rabinos pregavam, era perigoso. Então ele não queria ser confrontado, ele não queria ser descoberto, então ele coloca lá uma máscara, um cachecol, uma touca, um jaquetão da Nike, um tênis, um jeans e sai, escondido. E ele vai até a casa onde Jesus estava, ele bate na porta, e quando alguém atende, ele fala assim, olha, ele tira o cachecol, ele tira a máscara, e eu sou Nicodemos. E a pessoa: Nicodemos? Eu posso falar com Jesus, o rabino de Nazaré? E a pessoa fala: claro, seu Nicodemos, entra, senta, meio assustado, Nicodemos na minha casa. E até o discípulo vai até onde Jesus estava e fala: mestre, o senhor não sabe quem é que está ali na sala querendo falar com o senhor a essa hora da noite? Nicodemos. O senhor pode atendê-lo? E Jesus: claro, vou atender. Jesus vai até onde Nicodemos está. Nicodemos, então, em pé, ele olha para Jesus e diz assim: mestre, bem sei que tu és um homem vindo de Deus, porque ninguém jamais faria esses milagres que o senhor faz se não viesse de Deus. Meus irmãos, foi a pior coisa que Nicodemos poderia ter falado, foi aquilo ali. Ele reconhece Jesus como de Deus por causa dos seus milagres. Meus irmãos, milagres não definem caráter. Milagre não define se uma pessoa é de Deus, porque na macumba tem milagre, no saravá tem milagre. Quando eu era pequenininho, uma vez visitando a minha avó lá na região do Crato, Ceará, Juazeiro do Norte, eu tinha uma verruguinha no meu dedo, e a minha avó falou assim, eu era moleque: coloca a verruguinha em xixi de cachorro e aponta ela para a lua, que a verruga vai cair. Depois foi o que eu fiz. Não sei se a Marli lembra da minha avó Zumira, frequentávamos junto a igreja cristã pentecostal da Bíblia no Brasil, na Vila Iase. E eu fiz o que minha avózinha mandou e apontei lá para as estrelas, para o céu. Eu só sei que meu irmão passou uns 2, 3 dias, a verruga caiu. E nem por isso eu olhei para minha avó e disse assim: bem sei que tu és vinda de Deus, pois os milagres que você faz. Meus irmãos, não se define caráter cristão por milagre. Não se define que uma pessoa é cheia do Espírito Santo por causa de milagre. E esse é o problema na igreja evangélica. Nós temos uma multidão, um rebanhão de pessoas migrando de igreja para igreja, de igreja para igreja, atrás de campanha, atrás de sinais e atrás de milagres. Uma grande multidão que vai sem pastor de um lado para outro, em busca de sinais, de revelações e de milagres. César de Roma dizia: ao povo pão e circo, e eu digo ao povo evangélico: pão e peixe. Dê pão e peixe, pastor, que a sua igreja lota. Dê pão e peixe, pastor Valdo, que o Jardim Salete inteiro vai querer entrar dentro dessa igreja. E é fácil dar pão e peixe, não é difícil. Façamos campanhas atrás de campanha. Segunda-feira o culto das causas impossíveis, terça-feira o culto do casamento abençoado, terça-feira o culto da prosperidade, quarta-feira, quinta-feira o culto, e assim vai, sexta-feira das causas impossíveis. Esse dia eu estava ouvindo rádio, eu não ouço rádio evangélica, irmão, de verdade, eu não perco meu tempo com rádio evangélica. Às vezes você acha um programa evangélico que a pessoa prega o evangelho, a palavra, gostoso, mas de fato, eu não perco. Desculpa, se alguém aqui pensa diferente, Deus abençoe a sua vida. Eu não perco meu tempo. E eu falei assim, bom, eu vou assistir, eu vou ouvir um rádio. Eu estava no carro e, de repente, eu coloquei numa rádio lá, sintonizei, e o cara estava dizendo assim:
ligue agora para o WhatsApp 9 não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, e nós iremos interceder pela tua vida, e com certeza, olha, mande um WhatsApp, está aqui falando conosco aqui a Dona Cleusa do Grajaú. Eu quero dizer uma coisa para a senhora, há uma amarração na sua vida, e nós vamos aqui, eu falei, pronto, era o que eu não queria ouvir, não sai disso. Só que aquele cara falou, nós vamos fazer aqui uma reza para o nosso orixá, não sei das quantas. Eu falei, cruz, credo, Jesus 3 vezes. E aí eu falei assim, poxa, eu pensei que era evangélico. E aí mudei para um canal evangélico. Aí sim, pastor fulano de tal ministrando, e ele disse a mesma coisa. E uma pessoa está falando conosco pelo WhatsApp e eu quero dizer que tem uma amarração na tua vida. Eu falei, meu Deus, mas será que o cara é a mesma coisa? É a mesma narrativa, não mudou nada. E no final ele ficou uns 20 minutos pedindo dinheiro para pagar o programa de rádio. Eu falei, meu Deus, será possível um negócio desse? Eu desanimei e desliguei o rádio, coloquei na CBN, comecei a ouvir jornal e política, e economia. Eu não entendo muita coisa, mas a gente tem que tentar entender alguma coisa. E ainda foi melhor do que o programa evangélico, que estava igualzinho o programa espírita. Eu falei, meu Deus, o que é isso? As pessoas estão definindo que Jesus está no lugar porque ali tem milagres, ali tem sinais. Preste atenção na razão de Nicodemos. Bem sei que tu és de Deus, porque o Senhor faz sinais. Bem sei que tu és de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não viesse de Deus. Bem sei que você é de Deus, porque você faz milagre. Jesus olha para Nicodemos e diz assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Meus irmãos, Nicodemos diz, uma pessoa é de Deus porque faz sinais. Jesus responde, uma pessoa é de Deus porque nasceu de novo, porque é nova criatura, porque foi transformado, porque foi perdoado, porque é cheio do Espírito Santo, não porque fala em línguas, ou porque sapateia ou pula, ou ora por revelação, mas porque é marido de uma mulher só. Vocês estão me entendendo? Estão me fazendo entender? Som, vocês estão entendendo? Som, fotografia? Está todo mundo entendendo? Eu estou querendo saber se vocês estão me ouvindo. Posso ouvir um amém? Jesus responde como se estivesse mudando de assunto, mas na verdade Jesus não mudou de assunto. Jesus estava corrigindo. Bem, sei que tu és de Deus porque você faz milagre. E ele quer dizer o seguinte, Nicodemos, uma pessoa de Deus, uma pessoa que faz parte do reino de céus, é uma pessoa que não é dotada de dons e milagres e de boa oratória. Uma igreja que é de Deus não é uma igreja que tem 800 pessoas, Nicodemos. Por isso que Jesus diz o seguinte, onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Ele não disse, pastor, 500 ou 600, ele disse 2 ou 3. 2 ou 3, como eu sempre digo, repito e vou repetir para ver que se vocês não se esqueçam disso nunca, eu já disse isso aqui, me diga uma multidão na Bíblia que foi bênção. Só uma. E eu, João, vi milhões e milhões, milhares e milhares, que entoavam um cântico que dizia ao único que é digno de receber a honra, a glória, e ao Cordeiro que se assenta no trono. É a única multidão na Bíblia que de fato você tem que desejar fazer parte dela. A multidão que saiu do Egito morreu todos os que tinham de 20 anos para cima. Só entrou quem tinha 20 anos para baixo. A multidão de Gideão cai de 33 para 300, de 33 mil para 300 pessoas. Eu prefiro ter 300 valentes na minha igreja do que 33 mil covarde. A multidão que vê Jesus entrar em Jerusalém, sentado no jumento, e diz, Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, era a mesma multidão que estava diante da cruz, dizendo, desça daí se tu és o Filho de Deus. Jesus disse 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou
3. Quando você vê 500 pessoas, são 2 ou 3. Quando você estiver diante de 1.000 pessoas, são 2 ou 3. Quando você estiver diante de 5.000 pessoas, são 2 ou 3. 2 ou 3. É no meio de 2 ou 3 só que eu estou. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem se importa com a multidão somos nós. A gente adora ministrar. Quanto maior a igreja, mais feliz a gente fica. E muitas vezes a gente despreza, preste atenção, pastores, preste atenção, cristãos, preste atenção, servo de Deus. Toda a grande catedral já foi um ponto de pregação. Meu Deus, há 35, quase 40 anos atrás, nós congregávamos numa igrejinha, na Vila Iase, que cabia 30 pessoas lá dentro. E tinha algumas vigílias, era 30 do lado de dentro e 30 do lado de fora querendo entrar, cara. Eu nunca vi nada parecido. E tinha uma irmã chamada Maria Rosa, que ela começava o culto com o hino da harpa. E eu tinha 10 anos de idade. E eu me lembro disso, irmãos, como se fosse hoje. Meu Deus, que saudade daquela igrejinha. Era tudo tão simples. Não tinha luxo, não tinha fumacinha saindo de trás do altar, luz colorida, nada contra as luzes coloridas. E lá na Vinde não tem nada disso, né, Vinde? Tá bom. Só tinha um presbítero tocando um violão e cantando uma música que eu me lembro até hoje. A dor é a mesma em cada mortal, o peso da morte no dia final. Vocês lembram disso? Não, vocês não lembram. Como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Você lembra disso, Cleonice? Osés e Paula. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Meu Deus, se eu cantar isso lá, vocês vão falar assim, meu pastor, tá doido, mano. Ou não, ou não, ou não, ou não. Somos covardes. Estou falando com os pastores, não sei, estou falando de mim, vocês não. Eu sou um covarde, eu tenho medo de pregar o evangelho. Eu tenho medo de falar da cruz, eu tenho que falar de prosperidade, de sinais e de milagre, porque eu quero alcançar as multidões. A que preço? Meios carnais geram crentes carnais. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce, a igreja de Atos dos Apóstolos. Aí alguém pode dizer assim, mas crescia porque tinha sinais? Não! Hoje tem mais. Ligue o rádio, ligue a televisão. A igreja de Atos crescia porque o pão era partido de casa em casa, era um o coração e a alma dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4 diz isso. A ponto daqueles que possuíam casas ou terras, está no texto, Atos capítulo 4, é só abrir lá, não foi eu que inventei não. A ponto de aqueles que possuíam casas ou terras, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E o texto diz, não havia entre eles necessitado algum. As pessoas traziam por amor. Não precisava de um pastor ficar aqui dizendo, como na televisão foi dito, ou da Odesse. Não precisava de um bispo para ficar prometendo coisas que a Bíblia não promete. Simplesmente pregava Jesus, pregava a cruz, o arrependimento. Presta atenção, Igreja Moriá. A gente não está aqui para resolver o problema de ninguém, a gente está aqui para te apresentar Jesus. E se esse evangelho não tocar na tua alma, presta atenção, nada mais vai tocar. Em João capítulo 10 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, portanto eu não sou covarde. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu digo ao prefeito, eu não me envergonho. Eu digo aos bandidos, eu não me envergonho. Eu digo aos ricos, eu não me envergonho. Eu digo a quem quer que seja, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é a salvação tanto do grego como do judeu. Se queremos de fato que a nossa igreja cresça, preguemos aquilo que vai de encontro contrário ao que o mundo prega.
porque temos que ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. E lhe era necessário entrar em Samaria. Nicodemos não entendeu nada quando Jesus fala: você tem que nascer de novo, meu parceiro. Nicodemos, então, com a sua razão lógica, teológica e filosófica de pensar, ele responde: entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Jesus abre um sorriso, talvez Jesus tenha dado uma gargalhada. Como podes, Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não entender o que eu falo? Porque esse evangelho não foi revelado aos grandes. Mateus capítulo 11, Jesus diz, verso 25: graças te dou, ó Pai, pois não revelastes estas coisas aos grandes e poderosos, mas aos pequenos, aos pobres de espírito é dado entender o reino de Deus, aleluia. Ele não entendeu nada. E Jesus ainda piorou a situação. Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ter que ser levantado também. E Jesus fala: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ficou boiando. Sabe qual é a diferença entre a igreja evangélica? Não, desculpa. A igreja de Cristo. A igreja de Hebreus capítulo 12, dos primogênitos, daqueles que têm o nome arrolado nos céus. Preste atenção. Sabe qual é a diferença entre a igreja de Cristo e todas as outras religiões e seitas? Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O que define um crente é o seu caráter cristão. O que define um servo de Deus é a transformação que há no novo nascimento que só o Espírito Santo pode promover na vida de um homem. Eu prego para bandido, eu prego para PCC, eu saio do centro de detenção provisória, muitas vezes de Franco da Rocha, da penitenciária de Franco da Rocha, Franco 2, e vou direto para o 25º Batalhão de Polícia de Itapecerica da Serra. Prega para os ratos, depois prega para os gatos. E vou dizer uma coisa para você: pecador é pecador em qualquer lugar. Jesus disse ao pobre de espírito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nicodemos não era pobre de espírito, ele não entendeu nada. A sua lógica humana não vai conseguir fazer com que você entenda a cruz. Paulo diz que a cruz é loucura para o mundo. Fiz uma graduação inteira de filosofia, uma pós-graduação, meio mestrado, de uma bolsa que eu ganhei no CNPq, depois sofri um acidente e tive que abandonar. E as piores pessoas que eu conheci na minha vida não estavam dentro de uma penitenciária. Estavam em dois lugares, pastor. Na igreja e na academia de filosofia. E eu ainda não sei quem era pior. Se eram as pessoas ruins que eu encontrei dentro da igreja ou as pessoas ruins que eu encontrei dentro de uma sala de aula de mestrado. Na igreja eu encontrei inveja. Na igreja eu encontrei competição. Na igreja eu encontrei mentira. Dentro da faculdade eu encontrei a lógica iluminista, o ateísmo. Pessoas que blasfemam do evangelho. E dentro dos centros de detenção provisória, eu encontro PCCs que decretam, que matam, que roubam, que quando eu entro na gaiola, eles vão até a mim, eles colocam a mão no coração e falam assim: pastor, obrigado por nos visitar. Nós está nas trevas, pastor, o senhor é luz. Quem foi que reconheceu Jesus na cruz? Foram os romanos? Os romanos jogaram moedinha para ver quem ficava com as roupas dele. Foram os religiosos? Foram os discípulos? Fugiu. Não ficou um, só João ficou aos pés da cruz. A população? A população olhava e falava assim: coitado, salvou tanta gente e não consegue salvar a si mesmo. Desça da cruz para que creiamos. Quem reconhece Jesus? Um bandido. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um bandido. Um bandido.
Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que conduz o homem ao inferno nada mais é do que a falta de arrependimento pelos seus pecados. Desculpa, eu não vim trazer um evangelho para vocês de sinais. Eu não vim trazer um evangelho para vocês de prosperidade, eu não vim. Eu vim chamar você ao arrependimento dos teus pecados, antes que seja tarde demais. E eu não estou falando para quem eu não conheço, eu estou falando para todo ser humano que está aqui me ouvindo. Porque a minha oração foi: Deus, fale comigo. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Entregue a tua vida a Cristo. Entrega tudo. O fato de você estar na igreja é muito bom, parabéns, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Deus não tem neto. Não é porque você é filho de crente, neto de crente. Nicodemos não entendeu absolutamente nada. Mas Jesus disse isso para um religioso: se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Se você não nascer de novo, esquece a câmera, você vai para o inferno. Posso ouvir um amém? Entrega a tua vida a Cristo. Entregue a tua vida a Cristo. Em Marcos capítulo 10, mais um religioso: Mestre, o que faço eu para andar com o Senhor e herdar o reino dos céus? Jesus fala assim: honra teu pai e tua mãe, guarde a lei, não cobice, não mate, não roube, não furte. Mestre, eu já faço tudo isso. Eu sou uma pessoa que vai para a igreja, eu conheço a palavra, eu não sou uma pessoa ruim, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. Jesus fala assim: que bom, parabéns. Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Só nos falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. E você deve saber o que é, eu não sei. Mas Jesus de Nazaré está te dizendo aqui nesta noite hoje: só te falta uma coisa. O que é? Para aquele jovem, Jesus diz assim: vende tudo que você tem e dê aos pobres. Não porque era pecado ser rico, mas porque aquele homem tinha problema com a avareza. Aquele homem idolatrava o dinheiro que ele tinha. O que é idolatria, pastor? É ter imagem de escultura dentro de casa? Eu não tenho, presta atenção. O que é Deus? Deus é tudo aquilo que para você é prioridade acima de todas as coisas. Repito, Deus é para você tudo aquilo que você põe como prioridade acima de tudo. E nem sempre é o ministério, nem sempre é a igreja, nem sempre é o culto. Pode ser a tua empresa, pode ser o teu serviço, pode ser a tua família, pode ser o que for. Satanás olhou para Deus e disse assim: deixa eu tirar tudo que Jó tem, que ele vai blasfemar contra você. Ele achava que o Deus de Jó era o dinheiro de Jó. Aí ele tirou toda a fazenda que Jó tinha. Aí depois ele falou assim: bom, pode ser que o Deus dele seja a família. Aí ele tira toda a família de Jó. Todos os filhos de Jó morreram num jantar. Jó enterrou todos os filhos dele num velório. Ele tira a sua roupa, joga cinza para cima. A mulher dele olha para ele e fala assim: tu ainda guardas a tua fé em Deus? A gente critica tanto a mulher dele, mas a mulher enterrou todos os filhos dela num velório só, meu irmão. A mulher quase pirou. Tu ainda conservas a tua fé em Deus? E o diabo falou assim: se ele endeusava o dinheiro, agora ele vai blasfemar. Se ele endeusava a família, agora ele vai blasfemar. Jó se levanta e diz: o Senhor me deu.
de Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, que diz que Cristo veio formar para si mesmo uma noiva ataviada, sem mácula. A noiva não faz nada por interesse, quem faz é a amante, a prostituta. Pesado isso, mas é a verdade. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O que você veio fazer aqui hoje? E se eu encerrar a palavra agora, apagar todas as luzes, fechar a porta e a gente orar? Alguns falaram glória a Deus, outros estão meio assim, meio... Eu me lembro que a gente fazia vigília na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Aí ficava lá no fundo, eu, o Lair, o Johnny, o Geraldo, o Jair. O pastor apagava todas as luzes, fechava a porta e a gente era obrigado a orar. Ai de nós se a gente não orasse. 1985, eu dobrava o joelho, eu, Johnny, o Lair, o Geraldo, o Jair, mais uma tropa que tinha. E a gente dormia. De repente, a gente ouvia um 752 da Vulcabras. Ploft, ploft, ploft. Naquele corredor pequenininho e escuro. Aí a gente começava, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Com medo do pastor, cara. Nossa, que horror. Que sistema ditatorial. Isso forjou a minha vida de oração, meu irmão. Ixi, eu só ouvi 2, 3, glória a Deus só. Acho que é melhor falar dinheiro, né? É melhor falar de prosperidade. É melhor eu fazer um show coaching aqui. Um stand-up gospel. E aí vocês vão rir. Aí vocês vão falar, nossa, aquela igreja é gostosa. É só isso que é evangelho? Eu sou evangelista. O que eu estou pregando aqui, eu prego dentro da cadeia. E é interessante ver bandido fazendo assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E em João capítulo 6, versículo 44, ele diz, ninguém, seja bandido, polícia, rico ou pobre, vem a mim se o Pai não o trouxer. O inferno está assim de pai de família, crente, pastor e padre. E o céu está cheio de bandidos, prostitutas, ateus, homossexuais, pecadores terríveis, que viram o que Bartimeu viu, que entenderam o que o bandido entendeu, que perceberam o que a Cirofenícia percebeu. Não resolveu nada a conversa com Nicodemos. Você nunca mais ouve falar de Nicodemos na Bíblia? Sumiu o cara. Só quando Jesus é preso que fala que Nicodemos estava ali no meio dos caras, mas também nem cheira nem fede. Ele não entendeu. A diferença entre nós e qualquer seita não são os sinais. Não peça sinais, peça a presença, porque lá em Mateus, no capítulo 11 ou 12, os judeus chegaram e falaram, mestre, mostra-nos uns sinais para que a gente creia. E ele fala, nenhum sinal vai ser dado para essa geração incrédula e perversa no seu sinal do profeta Jonas. O que diferencia a gente de todas as seitas, de toda qualquer religião, é um povo nascido do Espírito Santo. Quem roubava não roube mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem fazia feitiçaria não faz mais, quem fornicava não fornica mais. É isso que nos diferencia do resto do mundo. Seja mormon, seja testemunho de Jeová, seja budista, seja o que for, o Espírito Santo está entre nós e em nós, aleluia! Glória a Deus! Isso é o que nos difere de toda e qualquer seita que tem por aí.
não é razão lógica, não é uma forma teológica, filosófica de explicar coisa nenhuma, porque o evangelho é muito mais eficiente quando ele testemunha, não quando ele explica. Não tenta misturar fé com razão, que você vai ter problema. Jesus de Nazaré é uma pedra de tropeço, a palavra fala. Pedra de tropeço. Escândalo para os judeus, porque queriam um Cristo que entrasse em Jerusalém sentado num cavalo, com uma espada na mão, dizendo morte a Roma. E Jesus me entra em Jerusalém sentado no jumento, dizendo, ame quem te odeia, ore por quem te persegue. Se alguém te bater na tua face, ofereça outra face. Isaías capítulo 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Não havia nele formosura alguma para que pudéssemos admirar, mas aprouve a Deus morrê-lo, pois ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Seja bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Cristo, meu. Seja cheio do Espírito Santo. Eu fiz uma mensagem esses dias lá na igreja, pastor Valdo, que o tema era: se arrependa, vá até a cruz e seja cheio do Espírito. Se arrependa, vá até a cruz e seja cheio do Espírito. E quando eu fiz o apelo, foi um monte de gente lá aceitar Jesus. Eu não precisei falar de dinheiro. Não que eu não acredite em prosperidade, mas esse mundo vai acabar. Isso tudo é passageiro. O que fica? Meu pai já está velho. Minha mãe, eu já estou com medo de enterrar ela. Meu filho mais velho vai casar mês que vem, já está com 24 anos. O que fica? O que fica? A fé, a esperança e o amor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Os dons cessarão. A fé você não vai mais precisar dela, porque você vai ver Jesus face a face. O que permanece? O amor. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega. Entrega. Mas eu já vou para a igreja, pastor. Mas eu já faço parte da igreja. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. Pois ele se levanta dali. E ele vai para os lados do norte. E para na divisa de uma terra chamada Samaria, especificamente um lugar chamado Sicar, que significa terra dos bêbados. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ele poderia ter passado por outro lugar, ele poderia ter passado pelo leste, pelo oeste, ele poderia ter passado, mas era necessário ele passar em Samaria, ele tinha que passar em Samaria. Ele poderia seguir pelo mar Mediterrâneo e subir, quem gosta de geografia bíblica, da hora. Poderia, mas era necessário ele passar em Samaria. E os discípulos tomam um susto. Os caras olharam um pouco e falaram assim, mano, é o que eu estou pensando, Mateus? Aí ele fala, Pedro. Ele vai passar por dentro de Samaria. Irmão, os samaritanos eram odiados pelos judeus desde a reconstrução da cidade com Neemias e Esdras. Era uma raça misturada de assírio, babilônio, judeu. Os judeus odiavam eles. E aí lá vai Jesus passar por dentro de Samaria. E aí ele fala para os discípulos assim, vai comprar alguma coisa para comer, porque esses perrequeiros vão me atrapalhar. Esses ramelão vai tudo me atrapalhar aqui. Eu tenho que passar por Samaria. E ele vai até um poço, chamado Poço de Jacó. E os discípulos vão para a padaria comprar pão e vão pensando, mano, o mestre está lá em Samaria sozinho. E outro fala assim, mano, é o mestre, cara.
Mano, o mestre é doido. E eles falam, mano, mas vai fazer o quê? O que ele vai fazer em Samaria? Buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E ele se assenta nesse tal desse poço de Jacó. E tem uma mulher samaritana. Ele quebra vários preconceitos ali. Preconceito cultural, religioso e um preconceito machista. Além de ser uma samaritana, era uma mulher. Jesus se vestia bem. Jesus era um rabi, ou um rabino, um mestre. Ele se assenta do lado daquela mulher. A mulher toma um susto. Ah! Quem está aqui do meu lado? Eu não acredito nisso. Minha vida já é uma briga feia. Ainda me arruma um enguiço desse. E ela morrendo de medo e de vergonha. De repente, Jesus olha para ela e diz: você pode me dar um pouquinho de água? Ela fala, eu não acredito. Ele está puxando assunto comigo. Ela olha para ele e fala assim: como que tu, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Jesus olha para aquela mulher e diz: ah, mulher, se tu soubesses quem está aqui agora te pedindo água, você me pediria e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede, água viva. Ele estava falando do Espírito, ele estava falando do Espírito Santo. Se converta, se converta, se converta. O apóstolo Pedro, quando ele prega aquela mensagem de Pentecostes, ele não precisou fazer o apelo, mas 3.000 pessoas olharam para ele e disseram: o que faremos, pois? Ó Pedro, e ele olha para ele e fala: se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. Aleluia! Esse é o evangelho que salva, que perdoa, que transforma a prostituta numa mãe de família, um bêbado num pregador, um bandido viciado num pai de família, pregador do evangelho e pastor. O arrependimento, a cruz, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Por que loucura para os gregos? Por que escândalo para o judeu? Porque o Cristo, o Messias crucificado? Não, escândalo. E por que é loucura para os gregos? Porque não há razão na fé, não há lógica na fé. Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais. Nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Receba o evangelho de Jesus Cristo na tua vida, na tua casa. Pode aplaudir mais forte, igreja. Essa igreja é pentecostal ou não é? Enquanto você aplaude, a tua boca dá glória a Deus. Enquanto você aplaude, a tua alma grita: Jesus, 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 salva a minha vida. Se tu soubesse, mulher, quem está aqui te pedindo água, você me pediria água e você nunca mais teria sede, porque eu vou te dar água viva. E ela fala: mestre, me dê dessa água viva, para que eu nunca mais tenha sede. E ele fala assim: cadê o teu marido? Eu não tenho marido, mestre. Ele criou a empatia com ela. Evangelho é isso. Evangelho é criar empatia com as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Quem faz é a gente. Temos que melhorar a empatia na nossa igreja, nas nossas igrejas. Antigamente, quando a pessoa aceitava Jesus, era um barato. A pessoa vinha na frente, o pastor perguntava: quem nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados? Hoje a gente pergunta assim: você que está devendo, você que está com problemas no seu casamento, vem aqui na frente que a tua vida nunca mais será a mesma. Aí vem: eu quero um milagre. Esse tipo de mensagem
Esse tipo de mensagem faz com que você se sinta um miserável e se ajoelhe diante de Deus. Esse tipo de mensagem faz com que você se sinta um miserável e se ajoelhe diante de Deus. Mas quando você se levanta profeta. Você se levanta altivo contra o inimigo, contra o mundo. Você se levanta filho de Deus, nascido de novo. Ela responde assim: eu não tenho marido. E Jesus fala: dissestes bem, pois já tivesse 5 maridos, e o marido que tu tens agora não é teu. Ele conhecia ela. Ele sabia quem era ela. Era necessário ele passar por Samaria. Ele foi atrás dela. Porque ele diz lá em João capítulo 6, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ela era dele. Eu disse uma coisa esses dias na igreja, algumas pessoas não me entenderam. A maioria entendeu, graças a Deus. Assim como muitas pessoas dentro da igreja não são filhos de Deus, muitas pessoas que estão no mundo não são filhos do diabo. São as ovelhas perdidas de Israel. São as samaritanas, as cirofenícias, os Bartimeus, o centurião Cornélio. Meu Deus, eu poderia ficar aqui falando de tanta gente. Cornélio, um centurião romano, não era um cristão. O Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim, que aqueles que estão em trevas não vêm para a luz para que as suas más obras não sejam manifestadas. Por isso eles permanecem nas trevas. Esse negócio de que eu não sou cristão porque eu não concordo, eu não vou para a igreja porque eu não concordo, isso é mentira. Isso é conversa. Não, mas eu não concordo com o cristianismo. Que não concordo o quê? Uma pessoa aí, Jesus disse assim, mas aquele... Presta atenção, João capítulo 3. Os que estão na maldade, que praticam obras más, não vêm para a luz, porque senão as suas obras serão manifestadas. Mas, olha, está escrito assim, mas aqueles que praticam o bem, eles vêm para a luz. Cornélio praticava o bem e foi chamado por Deus, vem para a luz. Dá-lhe Armínio. Dá-lhe Armínio. Ele praticava o bem. E por que ele vem para a luz? Para que as suas boas obras sejam manifestadas. Então essa conversinha de que eu não sou cristão porque eu não concordo, porque a doutrina, porque eu não sei o que, isso é mentira. Quer fornicar, quer mentir. Não vem para a igreja porque ama o mundo. Não entrega a sua vida a Cristo, não é porque tem um pensamento filosófico, teológico diferente, é porque o pecado lhe agrada. Alguns de vocês não entregaram a vida a Cristo ainda porque ama o mundo. Não quer ninguém repreendendo as suas obras más. Eu não quero pastor no meu pé me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não vou para a igreja porque eu ainda não estou preparado. Um dia eu vou, não está preparado coisa nenhuma. Ama o mundo. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, aquele que está no mundo, mas ama a justiça, como Cornélio, ele é trazido pelo Espírito. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, o Pai vai buscar. Deus manda um anjo para falar com Cornélio e fala, Cornélio, as suas esmolas chegaram diante de Deus. Agora vai, manda até Jope chamar Simão Pedro e ele vai te falar acerca do caminho. Ele vai te falar acerca do caminho. Ele vai te falar acerca do caminho. Existem muitos Cornélios nesse Jardim Salete, CDD, Trianão, Jardim Record, Maria Helena, que nós precisamos em busca deles, porque o Espírito Santo vai levantar pessoas nessa igreja que são grandes evangelistas, pessoas que amam o próximo, pessoas que servirão a Deus de todo o coração e que entrarão em Samaria. Ninguém quer entrar em Samaria. Se queremos de fato que uma igreja cresça, temos que pregar esse tipo de evangelho e ir até os samaritanos. Porque esse tipo de mensagem faz com que as pessoas entreguem a vida a Cristo.
Não como aquela música que a gente cantava, faça um teste e largue o mundo agora. Não, faça teste, não. Igreja não é laboratório. Entrega a tua vida a Cristo, se arrependa dos teus pecados e seja cheio do Espírito. E ela fala assim, vejo que tu és profeta. Já deu uma graduaçãozinha a mais, passou de judeu para profeta. Aí ela fala assim, nós esperamos o Messias. Antes disso ela fala assim, já que tu és profeta, então me diga, nós samaritanos adoramos a Deus nos montes, e os judeus dizem que é no templo. Onde é? Nos montes ou no templo? Jesus fala, no templo, nos montes, no banheiro, nas esquinas, porque é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, ele fala para a samaritana, o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, porque Romanos capítulo 5 diz que na carne ninguém pode agradar a Deus. Você chega na igreja, você não tem vontade de louvar. Você chega na igreja, o pastor fala, levanta as mãos, você senta, porque você está na carne. Na carne ninguém consegue agradar a Deus. É em espírito. Os pobres de espírito, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que dizem, eu não sou nada, eu não tenho nada, e diz, Senhor me ajuda, eu me arrependo, e o Espírito Santo toma conta da alma dele. Eu ouvi um testemunho antes de ontem, lá na nossa igreja, um moleque de 13 anos, ele faz parte do nosso grupo do Sobrenatural, o pessoal que vai para o retiro e volta arrebentando, porque a gente prega esse evangelho no nosso retiro, chama-se Sobrenatural. Mês sim, mês não, 200, 250 pessoas. É muito louco, irmão. É benção. E essa turma, você vê, essa Johanna é louca, cara. Essa menina é mais crente do que eu, já falei isso para você. Isso é fruto do sobrenatural. E esse menino foi para o sobrenatural, voltou arrebentando, 13 anos. Problemas terríveis dentro de casa. O pai é alcoólatra. E ele estava na igreja, na escola, antes de ontem. E aí chegou uma moça, meio depressiva, chorando. E ele sentou do lado dela e começou a falar de Jesus para ela. Essa moça estava desviada da igreja. E ele perguntou para ela se podia fazer uma oração, pastor. E ela deixou. Resultado, os dois começaram a falar em línguas dentro da sala de aula. Eles começaram a chorar e falar em línguas, chorar e falar em línguas. Os dois adolescentes chorando e falando em línguas dentro da sala de aula. A sala de aula foi tomada pela presença do Espírito Santo. As pessoas começaram a chorar, um monte de adolescentes chorando. Eu creio no Espírito que transforma o caráter de um homem. Eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu creio no avivamento. Aleluia! Preguemos o Evangelho, preguemos a cruz, preguemos Jesus e não podemos ter medo de falar contra o pecado, não podemos ter medo de falar da cruz e nem do Espírito, porque nós vamos atrás das samaritanas. Por fim, para encerrar, a samaritana diz assim, nós esperamos o Messias. Nós esperamos o Messias. E sabemos que quando o Messias vier, Ele nos revelará todas as coisas. Olha o coração dessa mulher, pastor. Olha o coração dessa mulher. Era necessário passar por Samaria, irmão. Jesus escancarou. Poucas as vezes você vai ver Jesus escancarando. Ele olha para ela e fala assim, eu sou o Messias, esse que te fala que está na tua frente agora. E ela crê, e ela acredita, tanto acredita que ela começa a chamar pessoas lá para aquele poço de Jacó. Aquele poço de Jacó virou uma igreja, virou um culto, e as pessoas começaram a vir até Jesus, um monte de samaritano. Aquela mulher começou a evangelizar as pessoas, e as pessoas acreditaram, e Jesus ainda ficou 2 dias em Samaria. O nome daquela mulher estava inscrito no livro da vida. Viva Calvino! Ela estava com o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Era necessário passar em Samaria. Se coloca de pé. Já deu, passei do horário já.
ao pobre, Jesus disse, em Mateus capítulo 11, vá e diga a João, os mortos ressuscitam, os coxos andam, os cegos veem, e ao pobre é revelado e pregado o evangelho. Que pobre é esse? Pobre de espírito, humilde de coração. É o samaritano, é o pai de família, é o drogado, é o bêbado. É aquela pessoa que se humilha e fala, não, eu preciso, eu quero. Pode estar dentro de um palácio da cidade Jardim, como pode estar dentro do Paraisópolis. É necessário entrar nessas Samarias todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. E pedimos, meu Deus, a tua mão. Pedimos a tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo.